Essa panela, hoje, não, somos nós, né? Nós somos a panela, cheia de ferrugem. Esse ferrugem é o nosso pecado. A panela, naquela época, a panela de ferro, colocava no fogo, quando ela ficava bem vermelhinha, aquela ferrugem, aquela crosta que tinha dentro, ela ia soltando. Não precisava água, colocava ela pura. E colocava ela para esquentar no fogo. E ela soltava. Quando tinha muita ferrugem dentro, muita crosta, então ela se soltava. Eu sei disso porque a minha mãe fazia isso. E nós temos essa ferrugem dentro de nós, que é o nosso pecado. E Deus nos coloca em um fogo ardente, em um fogo para nos queimar, para nós poder soltar essa nossa ferrugem. Mas, infelizmente, muitas vezes a gente queima nesse fogo e a gente não consegue se soltar essa ferrugem. Porque o nosso pecado, ele é muito, muito grande. Então, para acabar com essa ferrugem, temos que nos arrepender, confessar os nossos pecados ao Senhor Deus, de todo o coração, e não repetir mais esse pecado. Para que essa ferrugem, esse pecado, saia dentro do nosso coração e nos purifique de todo esse pecado, essa ferrugem. Porque essa carne dentro dessa panela, esses ossos, significa nós. Nós dentro de uma panela ardente em fogo, cozinhando. E depois essa panela vai ser tirada e aí se torna somente aquela ferrugem. Nós seremos tirados dessa panela. Nós tornamos essa ferrugem, só a panela que só a ferrugem. A ferrugem é o nosso pecado. Então que nós possamos pensar, refletir e entregar nossa vida, nosso caminho ao Senhor Deus. E sempre que pecarmos, que nós pecamos todos os dias, somos seres humanos, somos pecadores, mas que possamos pedir perdão, confessar nossos pecados. Ao chegar à tardezinha, ao chegar à noite, antes de dormir, que nós possamos nos ajoelhar, ou mesmo se não conseguimos ajoelhar, porque muitas vezes estamos muito cansados do trabalho do dia a dia, sentamos na nossa cama, não aguentamos ficar sentados, mesmo deitados. Mas que possamos pedir perdão a Deus e confessar os nossos pecados de todos os dias. Confessar dizendo o nome. Não é só dizer, Senhor, me perdoa por todos os meus erros, por meus pecados. Não. Confessar a Cristo, dando nome ao pecado. Senhor, hoje eu fiz tal coisa. O Senhor sabe disso. Eu fui fraca, eu pequei. Me perdoa. Porque é assim que o nosso Senhor Deus quer. Que nós confessamos os nossos pecados, para que Ele esqueça tudo isso. Que possamos fazer como Raabe e não como Acã. Que Acã confessou simplesmente mesmo para confessar, né? Mas não que ele confessou na hora que obrigou a ele confessar. Mas ele não se arrependeu. Por isso ele foi morto com toda a família dele, foi queimado. Porque ele não se arrependeu de verdade. Ele confessou simplesmente para as pessoas saberem o porquê daquela morte dele tão trágica com a família dele, para que as pessoas entendessem o motivo, para que não achassem que o Senhor Deus estava sendo cruel com ele e com a família. Porque Deus não é cruel, Ele é justo. E quando nós confessarmos, a partir do momento que a gente se arrepender, que nós confessamos, aí sim, o nosso Deus vai nos perdoar e esquecer o nosso pecado. Mas se nós fazer como Acã, a gente não vai ser perdoado. Porque a gente está confessando simplesmente por confessar. Mas não porque a gente se arrependeu. Então essa ferrugem que está dentro do nosso coração, a gente tem que deixar o fogo do Senhor Jesus nos queimar. A palavra do Senhor, a palavra de Deus. Estudar ela bastante, com oração, com jejum, para que essa crosta que está dentro do nosso coração, esse nosso pecado, a nossa ferrugem, venha sair do nosso coração e da nossa mente. Porque a cada dia nós caímos em um pecado. Por pequenas coisas que às vezes a gente acha, isso aqui não é pecado. Mas muitas vezes é uma pequena coisa, porque não tem pecadinho nem pecadão. Tudo é pecado.
Não adianta você fazer uma pequena coisinha e dizer isso aqui foi um pecado pequeno. Não, engano da gente. Porque tudo que é pecado para Deus é pecado. Deus não escolhe o pecadinho ou o pecador. As consequências vêm. As consequências vêm depois do nosso erro, do nosso pecado, as consequências sempre vêm. E quantos aqui na Bíblia a gente vê as consequências das pessoas naquela época, dos pecados deles? Também vimos as bênçãos que eles receberam por ser fiel a Cristo, por confessar os pecados e por seguir os caminhos do Senhor.